Nós temos aprendido coisas lindas aqui nessa epístola e eu gostaria que você tivesse com o seu coração aberto para o que o Senhor tem falado conosco. É muito importante, todas as vezes que nós estamos diante da palavra de Deus, a gente poder parar, aquietar o coração e dizer o que o Senhor está querendo me ensinar aqui hoje. O que o Senhor está querendo me falar. O texto de hoje é provavelmente o tema mais conhecido de Tiago. Muitas pessoas conhecem Tiago por causa do capítulo 3, por causa da questão da língua que ele trata. Tiago está falando isso porque na comunidade onde ele serve está tendo um problema sério de pessoas, como é que eu vou dizer isso? Fazendo mau uso da língua. E é esse o cuidado que nós temos que ter. Porque a língua é uma bênção. A língua é um presente que Deus nos deu. A linguagem é a coisa mais maravilhosa que o ser humano recebeu. De nós podermos nos comunicar. Nós podemos estar nos relacionando. Já imaginou se a gente não soubesse ou não pudesse nos comunicar e nos relacionar? Quem aqui já viveu em outras culturas, uma língua que você não entende, sabe do que eu estou falando. Você deseja que a pessoa te compreenda, mas a pessoa não sabe o que você está dizendo e por isso não sabe o que você está sentindo e por isso ele não sabe, não faz ideia de onde você está querendo chegar. E isso é realmente uma coisa bem difícil. E o propósito de Deus em dar a mim e a você esse pequeno órgão, como fala Tiago, é exatamente esse, para ser bênção na nossa vida. A questão é que quando entrou o pecado no mundo, muitas coisas, ou todas as coisas, todas as coisas saíram do eixo, saíram do foco, todas as coisas, em toda a criação, inclusive o uso da língua. Por quê? Porque atingiu o nosso coração. O coração humano nunca mais foi o mesmo depois que o pecado entrou no mundo através da opção da desobediência. Então, Tiago, ele trata no capítulo 1 sobre... ele está falando sobre maturidade, obviamente, os 5 capítulos. Então, no capítulo 1, ele diz que a pessoa madura é aquela que é paciente e perseverante nas tribulações e nas provações. O que Deus tem para mim e para você com provações, com tribulações, ouça isso, com sofrimento, Ele está nos permitindo ser provados para sermos aprovados por Ele. Deus não está magoado com você. Deus não está se vingando de você. Ele não está querendo machucar você. Entenda isso. Deus permite que eu e você passemos por provas, e você pode estar passando por uma agora mesmo, nesse momento, nesse momento da sua vida. E você pode estar pensando muitas coisas, e uma das coisas que a gente pensa é: puxa, por que comigo? A gente se sente mal, a gente às vezes permite entrar um coitadismo, um sentimento de autopiedade, de autocomiseração. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você erga a cabeça e olhe para Ele, e no olho a olho, coração para coração, você diz: Senhor, o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Aí a sua perspectiva muda, você deixa de ser vítima, e você deixa de olhar para Deus como um algoz, e você olha para Ele com olhos de amor, porque é como um pai querendo educar o seu filho. Pais, eu estou falando pais e mães, obviamente, é genérico, quando tem que disciplinar filhos, todos os pais sofrem, todos sofrem. Todos nós que temos filhos aqui, a gente sabe o que significa isso, como dói em nós. Então eu quero dizer para você que Deus não tem nenhum prazer nisso, mas Ele sabe que a única maneira de eu e você entendermos a linguagem dEle, a palavra dEle, é realmente nos levando ao nosso extremo. Que do contrário a gente não ouve, do contrário a gente não se reclina, do contrário a gente não se humilha. Do contrário, o nosso coração nunca se aquebranta.
É por isso que a gente passa por determinadas crises, e quando eu e você não passamos pela prova ou fomos reprovados, Ele permite que a gente passe de novo, de novo e de novo. E isso é importante a gente pensar. A segunda coisa que a gente aprende com Tiago, no capítulo 2, é que a questão da prática da verdade. Ele diz, olha, se você conhece a verdade, então pratique a verdade. Não seja incoerente, como, por exemplo, fazer acepção de pessoas. Você sabe que a verdade em Jesus não permite a acepção de pessoas, preconceito, racismo. Não importa a cor da pele, não importa se usa piercing ou não, se usa tatu ou não, não importa. Não olhe as pessoas pela aparência, não compre o livro pela capa. Não julgue as pessoas por fora. Pratique a verdade, seja como Jesus. Jesus não faz acepção de pessoas. É isso que Tiago nos ensina. E agora no capítulo 3, nessa primeira sessão, do versículo 1 a 12, ele fala, ele trata da questão do controle da língua. Todos nós conhecemos o poder terapêutico da língua. Quem nunca aqui recebeu uma palavra de incentivo, de amor? Quem aqui nunca recebeu uma palavra de consolo? Você passou por uma perda, pode até ser a perda de um ente querido, e todos nós passamos por isso de alguma forma nos últimos 2 anos, e nós choramos a morte das pessoas, precisava de consolo, então alguém veio e trouxe uma palavra de consolo. Não é maravilhoso quando alguém chega para você e traz uma palavra de fortalecimento, dizendo, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, nós estamos juntos, isso é maravilhoso. Ou orientados por uma palavra de amor, quando você vê que a pessoa fala com você com amor e é sincero, uma palavra terna, uma palavra sábia. Quantas vezes amigos meus, amigas, me deram palavras sábias, algumas vezes eu ouvi, outras não, e eu me arrependi amargamente, porque não ouvi as palavras sábias de amigos, que já tinha encaminhado mais do que eu, que já tinha conhecido o caminho por onde eu estava andando, mas eu não ouvi por causa do meu orgulho, por causa da minha arrogância. E aquela palavra sábia vem e entra no nosso coração, na nossa alma, como um remédio, é como um bálsamo. É como um bálsamo. Como eu me lembro de uma delas, uma das crises que eu passei na minha vida, e um amigo saiu de longe, saiu daqui para me visitar lá onde eu estava, e ainda lá me chamou dizendo, olha, vem aqui. Eu viajei por cerca de 4, 5 horas para estar com ele e conversamos muito, e foi tão bom ouvir aquele meu amigo, que foi meu pastor de infância, e ele viu o meu desespero, como caindo num poço, me agarrando às paredes do poço, e a minha alma estava profundamente abatida, meu coração estava aflito. E aquele homem olhando para mim, e eu me lembrando dele, quando menino, eu tinha 9 anos, quando ele foi meu pastor, e eu olhando para ele, e ele dizendo, olha, um dia de cada vez. Levante a cabeça, pare de chorar, e um dia de cada vez. É graça sobre graça, a graça é diária, é como pão diário. E ele me dizia, Deus nunca vai dar uma padaria para ninguém, Ele dá o pão do dia a dia para a gente aprender a depender. O que é isso? É um Deus masoquista? Não. É um Deus que nos conhece, sabe como é que é o nosso coração e sabe o quão interesseiros nós somos, que se você der tudo, depois você não volta mais. E se você for um pouquinho honesto, você vai ver e vai descobrir esse sentimento dentro do seu coração também. Então aí vem aquela cura dentro de nós, uma palavra bendita, um conselho dado, uma direção oferecida. Todos nós já fomos abençoados com uma palavra terapêutica. Mas também a gente já viu muitas coisas sendo destruídas por causa das palavras malditas, na hora errada, com a motivação errada, do jeito errado, para pessoas erradas. Eu e você já fizemos isso. E eu e você já somos vítimas disso. Por que eu falo isso com tanta convicção e certeza? Porque pelo menos uma vez na vida isso aconteceu com você. Pelo menos uma vez na vida. Então eu quero dizer que, antes de ler o texto, que tudo que eu vou falar aqui não tem nada de pessoal, não é pessoal para ninguém,
não é indireta para ninguém. Essa é a grande vantagem de fazer sermões expositivos. Você pega o texto e vai de ponta a ponta. Então você não está dando indireta para ninguém, mas todos nós estamos aqui aprendendo, todos nós estamos aqui sentados, ouvindo o Espírito Santo de Deus falar conosco. Essas 13, 14, 15 horas que me dediquei a fazer esse pequeno estudo aqui para vocês, eu ouvi muitos pastores falando sobre o mesmo tema, eu li muitos comentários sobre isso, e todos falam basicamente a mesma coisa. A necessidade do controle da língua, que é isso que Tiago está falando, e que todos nós precisamos ouvir. Vamos à leitura do texto? Tiago, capítulo 3, versículos 1 até o 12. Tiago 3, de 1 a 12. Meus irmãos, como eu gosto disso. O carinho e o amor de um pastor que ama suas ovelhas e fala com amor para as pessoas. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Eu espero que você esteja lembrando disso. Os que ensinam serão julgados com maior rigor. É a liderança, que a cobrança é muito maior. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto, do timoneiro. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloriam de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Da mesma boca. Vê se dá para entender essa incoerência. Procede bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Palavra do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção, a bênção do Teu Espírito, a unção do Teu Espírito, o poder do Teu Espírito Santo sobre nós, em primeiro lugar, para quebrar o nosso ego, quebrar o nosso orgulho, quebrar o nosso auto-engano e abrir o nosso coração para ouvir a Tua voz. Faça isso, venha fazer mudanças nessa manhã aqui, na vida da minha irmã, do meu irmão. Tu sabes que esta palavra colocada em prática muda a história de pessoas, muda a história de famílias. Famílias poderão sair daqui transformadas nessa manhã por causa da Tua palavra, que é sempre doce, que é sempre remédio, que é sempre purificadora, que é sempre desafiadora. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. É fundamental termos o controle da nossa língua, como também é fundamental nós entendermos as consequências das palavras que saem da nossa boca. E é por isso que Tiago faz esse alerta para nós. Tiago está nos alertando porque ele sabe do poder destruidor que tem a língua na nossa vida.
E é isso que nós precisamos prestar bem atenção. E eu gostaria que, ao ouvir isso, você esquecesse outras pessoas, que às vezes uma pessoa fala assim, Zé Antônio, eu me lembrei tanto do fulano, do Beltrano. Não, agora é eu e você. Eu e você e a palavra. É Deus e você. Somos nós e o Senhor. Então, de modo que Tiago pega isso, esses 12 versículos, e ele divide em 3 blocos. O primeiro, do versículo 1 a 4, ele fala do poder de dirigir e de controlar que a palavra tem, usando os 2 exemplos do freio e do leme. Em segundo lugar, o poder de destruir. Aí ele usa outras 2 figuras, outras 2 imagens, que é o fogo e o animal venenoso, nos versículos 5 a 8. E no terceiro bloco da sessão, poder para dar prazer e refrigério. A palavra tem esse poder, dá prazer, dá refrigério. E aí ele usa a figura da fonte e a figura da árvore nos versículos 9 a 12. Então, iniciando lá do topo, o versículo 1, nós podemos ver aqui que a impressão que nós temos é que havia muitas pessoas desejosas de serem líderes nessa comunidade. Talvez elas estivessem impressionadas com a autoridade, com o prestígio, com o glamour, mas se esquecendo da grande responsabilidade e da prestação de contas naturais à liderança de quem lidera. Por isso que quando você ouve algumas críticas sobre algumas pessoas, você ouve no tom. Quando está se referindo a líderes, o tom sobe, o negócio fica forte, a cobrança é muito maior. Porque se espera que se aquela pessoa está naquela posição, é que supostamente ela estava preparada para isso. E essas pessoas estavam encantadas. Eu acho que elas queriam eram cargos, na verdade, né? É isso que Tiago está dizendo. Olha, toma cuidado, você que está querendo cargos, pense nisso. Os líderes devem ter cuidado redobrado com o uso da língua, porque nós seremos julgados com maior rigor. E isso aqui vale para a vida normal, no dia a dia também. Se você é líder, você sabe do que eu estou falando. Se você soltar uma fagulha lá no seu trabalho, você sabe o incêndio que vai ser no seu setor. E nós precisamos prestar bem atenção nisso, porque líderes imaturos, eles falam pelos cotovelos, e eles causam um grande estrago. E, por favor, não levante a mão, mas você conheceu já um chefe seu que falava pelos cotovelos, entendeu? E trouxe desarmonia, desunião na equipe. Mas não apenas os líderes que são tentados e que pecam, nós também, veja o versículo 2, todo cristão deve reconhecer que, olha o que o texto está dizendo, todos tropeçamos. A palavra pantes quer dizer todos mesmo, todos. Aqui não tem ninguém fora, é um absoluto, de propósito, entendeu? Ele é totalmente de propósito, está dizendo que todo mundo, aqui ninguém foge, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Olha a importância que Tiago está dando para essa questão da fala. Uma pessoa madura, ela é reconhecida pela disciplina no falar. Lembre-se de modelos que eu e você temos, graças a Deus, que nós temos muita gente boa e que é gente madura e que serve para nós como inspiração. Porque essa pessoa é capaz de controlar todo o corpo, é o domínio próprio. É o domínio próprio, lá de Gálatas 5. Ele é perfeito, ou seja, ele é maduro, a maturidade produz bons frutos, porque quem não é maduro não frutifica. A árvore só vai se frutificar se ela for madura. É esse o ponto aqui. O corpo recebe as consequências do que nós falamos. Todo o corpo sofre. O corpo inteiro. Isso reflete na nossa vida como um todo. Ou ninguém aqui já teve um pezinho de consciência ou uma culpa por ter falado uma bobagem para alguém e não conseguiu dormir depois, até que conversasse com a pessoa? Ao usar os freios dos cavalos e os lemes como exemplo, Tiago ele escolhe 2 objetos pequenos, simples, mas que exercem grande poder exatamente como a língua. Foi pensado esse negócio aqui. Ele não só citou casualmente, foi pensado. Um pequeno freio permite que um cavaleiro, que um cowboy, controle um grande animal, um grande cavalo. É no freio o negócio. Por isso tem aquela expressão, olha, a rédea é desse tamanhozinho aqui. Ó. Não é assim? Alguém já ouviu isso? Muitas vezes. Com fulano tem que ser assim, a rédeazinha é desse tamanho. Senão ele sai por aí.
Essa é a ideia. Um pequeno freio permite que um cavaleiro controle um grande animal, e um pequeno leme permite que um timoneiro, que um piloto, controle um grande, um imenso navio. E isso é verdade. Ou seja, apesar de ser um pequeno órgão, a língua tem o poder de realizar grandes coisas, para o bem ou para o mal. Tanto o leme quanto o freio devem superar essas forças contrárias que eles encontram, seja um animal chucro, que ainda não é indomado, que está no processo de ser domado, ou numa tempestade. Imagine uma tempestade, não é? Indo ao encontro desse navio. O freio controla a natureza selvagem do cavalo, e o leme deve lutar contra esses fortes ventos contrários, essas tempestades que, ouça isso, essas tempestades podem tirar o navio do seu curso. E o piloto sabe disso. E isso acontece o mesmo com aeronaves. Ou você pensa quando você está fazendo um voo longo e o piloto está lá dormindo, não, tem um acordado, tem um de olho lá no painel. Você entendeu? Porque tem fortes ventos, e quanto maior a altura, maior a velocidade dos ventos, e que pode tirar do rumo. E isso já aconteceu muitas vezes, e o prejuízo é grande. E às vezes pode até levar a uma catástrofe, como já aconteceu muitas vezes, por falta de cuidado do rumo que tinha tomado, por causa da força externa muito grande. É isso. E Tiago está falando isso, que é para a gente realmente ter essa ideia, que a língua humana também deve superar forças contrárias. E o incrível aqui é que Tiago não fala, e não tem falado até agora, sobre diabo. Vocês já perceberam? Vocês que estão comigo desde o começo na série, ele não fala sobre Satanás. Sabe por quê? Que isso aqui é uma coisa de consciência. Isso aqui é algo que você tem que ouvir e entender, como disse John Stott. Crer é também pensar. Você pensa nisso, você toma consciência disso e você aplica isso. Porque você não é um menino, você não é uma menina, você entende o que eu estou falando. E é nesse nível que Tiago fala conosco aqui, e isso significa que tanto o freio quanto o leme deve estar sob o controle de uma mão forte, ou seja, essa fortaleza que eu e você não temos em relação à nossa língua. A gente não tem essa força, esse poder de dominar. Nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus para que então todo o nosso corpo seja controlado. Um bom cowboy, ele domina com facilidade um animal. E eu acho que vocês já viram isso. Tem uns caras que são bons. Pensa nos cabra bom, entendeu? O bichinho vai onde ele quer. Mas põe eu lá no mesmo animal para você ver uma coisa. O estrago que vai ser. Entendeu? É nesse nível. Ao passo que o timoneiro experiente sabe o que fazer na hora da tempestade. A primeira coisa é calma. Calma, na cabine de comando. E vem uma tempestade, a primeira coisa é calma. Ele precisa estar calmo para tomar as decisões, para onde vai levar o leme desse navio. Portanto, tanto o leme quanto o freio têm o poder de controlar e de dirigir. É isso que Tiago quer que a gente entenda. E isso afeta a vida de terceiros que vivem em nosso entorno. Seja para o bem, seja para o mal. Isso envolve a vida de terceiros. Um animal descontrolado e um navio sem direção pode causar muitos danos, perdas, dores para muitos, concorda? Quem aqui nunca viu uma parada de 7 de setembro, por exemplo, um cavalo da cavalaria perder o controle e ir para cima da multidão? Já aconteceu muitas vezes. Quem aqui nunca viu falar de um acidente, por exemplo, na questão de grandes navios, de desastres por falta de competência do piloto? Isso já aconteceu várias vezes, agora uns 4, 5 anos atrás, na Itália, é uma coisa impressionante. Foi triste aquilo, foi um estrago. O que faltou ali? Faltou uma mão forte para dizer, não, eu não vou obedecer ao comando externo. Eu vou fazer o que tem que ser feito segundo as cartas de navegação. É assim que funciona. Assim também as palavras que proferimos, ela afeta a vida de outras pessoas. Mais do que você imagina. O que um pai e uma mãe diz para o seu filho pode afetar a vida inteira dessa criança, que agora já não é mais criança, que agora está sentado aqui com 40, 50, 60, 70 anos, com 20, com 15.
e afetou a vida. Talvez você esteja lembrando até hoje, até o tom. Você lembra o dia, a hora que o seu pai falou aquilo. E nunca mais saiu do seu coração, foi gravado como letras de fogo para destruir a gente. E arrebentou. Quantas vezes uma menina se entregou na vida por aí porque o pai sempre disse que ela era um biscate, que ela não prestava? Quantos meninos entraram nas drogas por causa disso, que nunca foram valorizados, nunca foram amados, nunca receberam uma palavra de elogio, nunca receberam uma palavra de conforto, de consolo, mas foi só destruição, só destruição. O que você espera? Então nós devemos tomar todo o cuidado com o que nós falamos e todo o cuidado com o que nós deixamos de falar, que também é outro problema. Que muitas coisas são necessárias, elas precisam ser faladas, desde que no tom correto, com a motivação correta, na hora certa. Isso é como um bálsamo. É a firmeza da mão no comando, seja das rédeas, seja do leme. E você ouvindo a voz do Espírito Santo falando para você, é aqui, é por aqui, é por aqui. E sai, foge, sai desse ambiente, sai desse lugar. E o Senhor falando, em segundo lugar, o poder de destruir o fogo e o animal venenoso, versículos 5 a 8. O fogo, ele pode começar com uma pequena centelha, uma pequena fagulha, ele pode crescer e destruir uma cidade inteira. Quem nunca ouviu falar sobre os 14 bairros que foi queimado em Roma? Amando, a gente pensa que foi Nero, não sei se foi ou não foi. Ele disse que foram os cristãos, não sei. Mas o fato é que foi uma pequena fagulha, incendiou 14 bairros. A cidade de Chicago, nos 800, foi quase que completamente aniquilada por um incêndio. Olha que interessante isso. Olha o poder do fogo. Mas olha o poder do fogo para o bem também, quando você recebe uma palavra que aquece o seu coração. Lembra do caminho de Emaús? 2 discípulos saindo de Jerusalém completamente decepcionados, tristes, abatidos, aflitos. O Senhor Jesus se aproxima deles e anda com eles e começa a falar coisas, e mais coisas, e mais coisas. Aparentemente, primeiro, como a impressão que os 2 discípulos tiveram, que ele era um transeunte, alguém que não sabia nada do que estava acontecendo nos últimos dias. Mas aí o Senhor Jesus indo, conversando, e para encurtar essa história linda, maravilhosa, que vale a pena ler, depois você vai ouvir um discípulo falando para o outro, dizendo o seguinte: não é verdade que enquanto a gente ouvia esse homem falar, o nosso coração se aqueceu? Teve uma chama no nosso coração, o nosso coração não ardeu, palavras boas, que aquecem o coração. Nos 800, chegou um camarada numa loja de calçados em Boston, e entrou nessa loja e começou a falar do amor de Deus para um jovem. Esse jovem entregou a sua vida para Jesus. E 21 anos depois, esse jovem estava pregando em Chicago, e quando aconteceu esse incêndio horrível, 21 anos depois, ele sai de Chicago e vai para Nova York pregar a palavra de Deus e pedir dinheiro para a comunidade nova-iorquina para ajudar as famílias que perderam tudo, mais de 100 mil casas queimadas, foi uma coisa horrível, mais de 17 mil prédios do centro foram totalmente quebrados, queimados e arrasados. E lá estava Dwight Moody pregando naquele dia em Nova York, e ele estava falando do amor de Deus, usando aquele texto do Evangelho que diz: o que farei de Jesus chamado Cristo? E ali no auditório estava um cidadão brasileiro ouvindo aquela palavra. O nosso imperador, Dom Pedro II, estava lá ouvindo a palavra de Dwight Moody. Moody, que já sabia que ele estava presente, disse no final do seu sermão: então, mesmo um grande imperador, porque Dom Pedro II, não sei se vocês sabiam ou não, era um homem respeitado pelo mundo inteiro. Onde ele ia, ele era respeitado. E ali ele estava como um cidadão, sendo recebido com todo amor e carinho, como era costume de muitos países receber Dom Pedro II. E aí
Dwight Moody diz: mesmo um grande imperador precisa se render aos pés de Jesus. O que talvez Moody não soubesse é que Dom Pedro II sempre ouviu a boa palavra da sua mamã, não a sua mãe, mas da pessoa que ficou cuidando dele, que a história chama de Aia, aquela que cuidou dele. E ela pregava o evangelho para ele, ela falava do amor de Jesus para ele, e o coração desse menino foi crescendo aí. E quando jovem agora, ele conhece o Dr. Kelly, o esposo da Sarah Kelly, que são escoceses e que estão no Rio de Janeiro, plantando a igreja congregacional, que alguns de vocês conhecem e já ouviram falar. E então, ele pegou uma amizade tão grande com ele, de modo que quando Ashbel Simonton sai de Princeton, em New Jersey, e vem para pregar o evangelho aqui em 1859, o primeiro pregador presbiteriano vem em solo brasileiro, vai no Rio de Janeiro, faz amizade com o imperador, e ele facilita muitas coisas que vocês conhecem a história, e sabem que naquela época a única religião oficial no país era o catolicismo. Então, pela primeira vez, o evangelho pôde ser pregado de maneira mais tranquila, porque tinha amizade com o imperador. O que é uma palavra boa? O que é uma boa palavra que vai sendo semeada, e você nunca sabe onde essa palavra boa está sendo semeada, e pode abrir muitas portas. O que Tiago nos alerta é que, do contrário, isso é perigoso. É como um fogo que se espalha, que contamina, que fere. A língua é assim. A língua é assim. Então, tanto para o bem quanto para o mal. Quantas mães já destruíram a família dos seus filhos casados por se intrometer? Quantas sogras já foram um desastre nas famílias? Quantos sogros? Quantas noras? Tem umas noras que é uma bênção. Você precisa ver que bênção que aquelas mulheres. Porque às vezes a gente fala das sogras, mas tem umas noras que é só Jesus. É só Jesus. E incendeia a família inteira. Por isso a família já não pode mais se assentar num domingo para fazer um almoço. Que o fogo se alastrou, mas um fogo que destrói, que afasta, que recebe esse combustível. Aliás, quanto mais combustível ele recebe, mais ele se alastra. E não é assim que a gente ouvia antigamente? Não é? Não põe a lenha na fogueira, não põe a lenha na fogueira. Quem disse isso foi Salomão antes de todo mundo. Ele dizendo, cuidado com isso, cuidado. A palavra dura, a palavra branda desvia a ira, mas a dura acende o furor, acende a raiva. Isso é verdade. Isso é verdade. Versículo 6. Põe em chamas toda a carreira da existência humana. Uma pessoa pode ter toda a sua existência destruída por causa de um boato, por causa de uma fofoca, por causa de um mal falar. Olha o poder da língua. O fogo destrói, ele abre um caminho de destruição. E é isso que Tiago está nos alertando aqui. E o nosso papel é não colocar lenha na fogueira. Mas na mesma sessão, ele está usando um outro exemplo. A língua é também semelhante a um animal venenoso. Ela é uma fera indomável que procura sua presa. Ela ataca a presa, ela mata a presa. É um veneno que vai contaminando. Alguns animais são venenosos, assim como algumas línguas destilam veneno. Tem gente que quando vai ligar para você e vai conversar com você, você já sabe, olha lá, ó, lá vem. E você, infelizmente, não espera uma boa palavra dela. Infelizmente, o que você vai ouvir é sempre denegrindo a imagem de alguém, acabando com a reputação de alguém, é falando mal de alguém. E a pessoa não está ali para se defender. E ela não é capaz de falar a mesma coisa na presença da vítima. O veneno se espalha, ele gera discórdia, ele gera tristeza, ele gera morte onde ele passa. Eu já vi casamento ser destruído por fofoca, você nunca? Eu já vi gente perder parceiros maravilhosos, sociedades maravilhosas, empresas maravilhosas, até aquele dia que entrou uma fofoca lá, porque alguém teve inveja, porque alguém foi maldoso, foi malicioso, e disse, foi só uma brincadeira, mas destruiu uma empresa. Igrejas já foram divididas assim, famílias já foram divididas assim. Tiago nos diz que os animais podem ser domados assim como o fogo. Um animal feroz, ele pode ser domado.
e se tornar útil para o trabalho. Como não? A gente tem muitos exemplos disso. Quem aqui nunca viu os parques, um dos parques de Orlando, o SeaWorld, por exemplo, o que você tem ali? Aqueles animais, aquelas baleias incríveis, perigosíssimas, mas domadas, e tornou-se um espetáculo. Mas o incrível é que o fogo controlado pode gerar energia. É bênção o fogo, ou não é? Claro que é. Você liga lá o fogão e está lá o fogo controlado. Tem que ter controle. E aí você faz a comida que alimenta você e a sua família. Mas nós não temos como controlar a nossa língua. E por favor, não diga, Antônio, eu não sei, comigo é diferente, eu consigo. Desculpa, querida. Desculpa, meu querido irmão, você está equivocado. Nós não temos, não subestime o poder da língua. Não subestime o poder da língua. Você lembra do dia que alguém falou algo que prejudicou a sua reputação, que fez algumas pessoas olharem diferente para você? Alguém de vocês aqui já foi apresentado para outro alguém e aí a pessoa disse, nossa, eu já tinha ouvido falar de você. Nossa, eu tinha uma concepção tão diferente de você. O que você acha que aconteceu? O que você acha que rolou? O que você acha que está por trás disso? Somente pelo poder de Jesus reinando em nossa vida, nós podemos controlar a nossa língua. E, por favor, não pense em outro caminho, porque não existe. Você não resiste. Você não resiste. Você não tem força para enfrentar. É maior do que você. Creia nisso. É maior do que você. Quando você viu, você já falou. Você já falou. Isaías, quando teve uma visão do trono de Deus, ele disse, ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. E diz que o anjo tirou chamas do altar com uma tenaz, que significa uma tesoura fortíssima, que corta isso e toca na boca do profeta e o purifica. Porque só assim para queimar essa língua mesmo. E aí o fogo tem esse poder para purificar. O fogo purifica. O fogo tem esse poder. Controlado, ele purifica. Então que as nossas palavras sejam purificadas pelo fogo. Amém? Amém, meus irmãos? Purificada pelo fogo. As nossas palavras têm que ser temperadas com amor. As nossas palavras têm que passar pelo crivo e serem purificadas para não virar veneno e serem purificadas para não virar fogo sem controle e tocar no coração das pessoas. O desejo de Jesus é mudar o nosso coração, porque é de lá que acontece tudo. A boca fala do que está cheio o coração. Vamos repetir isso junto, que todo mundo conhece essa palavra de Jesus. Vamos juntos? A boca... Isso, agora para valer, vamos lá. A boca fala do que está cheio o coração. Você não pode falar por mim, eu não posso falar por você. O que eu falo vem do meu coração. Então não use desculpas dizendo, não foi eu, foi você. Foi eu que falei. Veio do meu coração. Isso começa no coração. Se um coração está cheio de ódio, cheio de inveja, cheio de mágoa, você está abrindo uma brecha. Mas se o seu coração estiver cheio de amor, Deus inflamará as pessoas e elas serão abençoadas, enriquecidas, fortalecidas através de você. E você vai levar uma palavra de esperança. Em último lugar, Tiago também nos diz que ela tem um poder para dar prazer. Ela é uma fonte, comparada a uma fonte de água boa e uma árvore frutífera. E olha que interessante, como a boa fonte, as nossas palavras também podem gerar vida. Todo mundo sabe, a segurança do país sabe, que se entrar em estado de guerra, uma das primeiras coisas que eles têm que guardar, as 7 chaves, são as nascentes de água potável, óbvio. E os grandes depósitos de água. Sabe por quê? Porque o inimigo pode envenenar essa água. E esse é o perigo. E se contaminada, pode destruir populações inteiras. Mas pelo outro lado, a água boa, ela purifica, ela nos lava, ela nos deixa limpos. Esse é o poder da palavra.
O poder da palavra purifica, lava. Por isso que eu quero aqui motivar vocês. Tenha um tempo a sós com a palavra de Deus. Diga: Jesus, fala comigo. Aí você diz: eu não entendo. Falei: quando você diz para mim que não entende o que está escrito ali, você está deixando claro para mim que você não tem intimidade com a palavra. Mas isso é bom descobrir isso, porque daí você precisa ter intimidade com a palavra. Porque qualquer um pode ter intimidade com a palavra. Aliás, não pode, deve. Para que a nossa língua seja purificada. Olha o que Jesus disse em João 15:3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Jesus, Ele nos lava pela palavra dEle. Vai sair em toda a impureza. Vai sair em toda a impureza do nosso coração. Ele vai trabalhando. Assim também devem ser as nossas palavras, trazendo purificação e cura para as pessoas. Você encontra uma pessoa inflamada, cheia de mágoa e tal, você entra com a água limpa da palavra e diz: fulano, deixa isso de lado, deixa a mágoa de lado, entendeu? Olhe para frente, perceba que o magoado, ele fere a si mesmo, ele destrói a si mesmo. Mas além de ser fonte, a língua também é como árvore. As árvores, além de deixar o solo fixo, isso é bom para o solo, ele fixa o solo, ele traz sombras e elas produzem frutos. Esse é o lado maravilhoso das árvores. Palavras podem se tornar um abrigo do sol escaldante, e você ser como aquela sombra para a pessoa. Ela confia em você, e você traz a pessoa para debaixo da sua sombra, entendeu? E ali vocês estão conversando sobre o caráter de Cristo, como Cristo reagiria ali, como Jesus reagiria. Palavras podem servir de alimento que nos fortalece e não nos deixa desanimar, porque o fruto alimenta. E é isso que Tiago está dizendo. Nós podemos ser fonte de inspiração e vida, ao mesmo tempo que nós podemos oferecer segurança, consolo, ânimo, encorajamento na nossa caminhada. Então, de modo que a mensagem hoje é: muda o discurso, muda o coração. Muda o coração para poder mudar o discurso, para poder mudar a história. No entanto, também Tiago nos adverte que de uma mesma fonte é possível, é interessante a incoerência. Tiago está dizendo: tome cuidado, porque se você não cuidar, a fonte que tinha água boa acaba produzindo água ruim. A árvore que nasceu para dar figo, ela não pode produzir videira, ela não pode produzir uvas, ela deve produzir figos. Assim também a figueira produza bons figos e a oliveira produza azeitonas. Nós não podemos ter dupla personalidade, ser duas pessoas. No momento fala uma coisa, no outro momento fala outra coisa, de acordo com o ambiente, de acordo com os interesses. É o cuidado que nós temos que ter. O coração precisa ser mudado, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são elas que tornam o homem impuro. Olha o que Jesus falou: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Um coração regenerado e maduro dá fruto, e fruto bom, para abençoar as pessoas. E se o Senhor pegasse você a partir de hoje e mudasse o seu discurso? E se o Senhor Jesus pudesse mudar o seu discurso em relação aos seus amigos, as pessoas com quem você convive? Se você mudasse as palavras, e se você mudasse o seu olhar, ao ponto de as pessoas perceberem que alguma coisa mudou em você, que você não fala mais mal do outro, que você não permite que ninguém seja denegrido na sua frente, a não ser que ele esteja junto, que você não vai permitir que nada de mal que possa arrebentar e destruir a reputação da outra pessoa seja falado na sua frente, e você tomar essa posição e dizer para a pessoa: espere um pouco aí, vamos chamar a pessoa aqui e vamos conversar. É preciso coragem para isso, não é? Sim, é verdade. Mas é isso que você gostaria que alguém fizesse com você, com certeza. Você seria grato a uma pessoa que interrompeu um fluxo de fofoca, de mentira, de quebra de reputação, de destruição de reputação?
você estaria ali grato, dizendo muito obrigado. Como já aconteceu comigo muitas vezes e talvez com você também. Pessoas que depois vieram dizer, olha, vamos conversar, porque está saindo umas conversas aqui atravessadas. E a coisa mais maravilhosa, isso é como um bálsamo, é quando há um tipo de reunião dessa. Aparentemente é difícil, e é mesmo. Sabe por quê? Porque ninguém gosta de ser confrontado. Nós não gostamos de ser confrontados, entendeu? Mas é aí que você tem uma palavra de equilíbrio, de amor, uma palavra cheia de ternura, uma palavra de direção. Vamos encher o nosso coração com a palavra de Deus. Vamos nos sujeitar ao toque do Espírito Santo, pois só assim nós seremos fortes, revigorantes e frutíferos. E isso se dá no nosso encontro diário com o Senhor. E deixa eu fazer de novo um pedido aqui para você. Tome a decisão de nunca mais ser alimentado espiritualmente apenas vindo uma vez por semana na igreja. E só por esse momento aqui. Por seu bem. Por seu bem. Tome a decisão de visitar a palavra de Deus. Crie o hábito de todos os dias. Assim como você toma água todos os dias. Assim como você se alimenta todos os dias. Crie o hábito de ir para a presença do Senhor diariamente e pedir que o Senhor fale ao seu coração e mostre onde estão as lacunas, onde estão os buracos, onde estão as brechas que precisam ser reparadas pela palavra de Deus. E você terá um novo caráter, um novo homem, uma nova mulher. E a sua boca, que até agora foi usada só para difamar, para separar, para destruir, para incendiar, ela vai ser agora usada para edificar, para construir, para reconciliar, para curar, para consolar. É isso que o Senhor Jesus espera de mim e de você. Eu queria orar. Eu quero orar com vocês. Eu queria ter um tempo de oração. Nós vamos cantar uma canção, nós vamos ficar em pé e nós vamos orar. E orar à luz de tudo que nós ouvimos aqui. E pedir que o Senhor nos perdoe. Palavras malditas, palavras ditas pessoas erradas para a hora errada. Parar com a fofoca, parar de levar coisas, parar com tudo isso. E ter uma nova postura na sua família e na sua casa. O diabo não tem nada a ver com o incêndio que acontece nas nossas famílias, porque muitas vezes quem colocou o incêndio fomos nós, e não foram os demônios, e nem Satanás, porque ele não tem poder para isso. Mas se você se alia a ele, se torna um parceiro dele, aí não tem como, que daí você abre a porta e fala para ele, seja bem-vindo e faça o que você quiser, e ele vai fazer o que ele quer mesmo. Aí vai ficar sem controle, como ficaram ou como ficam as nossas matas em época de seca. Fica sem controle, sem controle. Você não consegue controlar. Você só consegue chorar depois do prejuízo e a dor. Então que a partir de hoje a nossa casa seja mudada a partir de você. Não espere os outros mudarem, quem vai mudar é você. Não espere os outros mudarem, quem muda é você. É você que está ouvindo essa palavra. É você que está recebendo essa palavra. Então vá para a sua casa com essa palavra nessa semana. Mude a sua postura, mude o seu discurso no trabalho, mude o seu discurso com as pessoas que você ama, mude o seu discurso dentro da sua família, mude o seu discurso. Mude o seu discurso. E você fala, eu não consigo. Fala, eu sei, que eu também luto com isso todo dia. Assim como Isaías também, luto todo dia. Todo dia. Que a minha tendência é falar mal. A minha tendência é julgar. A minha tendência é levar adiante. Essa é a tendência natural de uma vida não regenerada, de um coração não regenerado. Mas um homem de Deus, uma mulher de Deus, maduros, eles vão dizer, stop, vai parar aqui. Esse processo vai morrer aqui. Daqui para frente nós vamos fazer diferente. O que houve, mãe? Você mudou? Eu falei, mudei. Mas foi tarde, né? Eu falei, antes tarde do que nunca. O
que houve, pai? Que você está com esse discurso radical aí, legalista. Você pode falar o que você quiser, amigo. A partir de hoje, a coisa aqui vai ser diferente. Vamos mudar o rumo da nossa conversa. E vai começar por mim. E aí você se compromete diante da família inteira e diante de Deus. E Deus vai te honrar. E Deus vai te abençoar. Amém? Obrigada por assistir essa mensagem. Eu espero que você tenha sido imensamente abençoado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar os nossos vídeos e clicar no sininho para ativar as notificações. Venha viver Betânia!